Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito bem, então vamos estudar hoje a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a Bíblia no Salmo de número 100. Salmo de número 100. E, Osander, senta aqui do lado do Juliano, por favor, para compartilhar com ele a Bíblia, a palavra de Deus. Agradecer muito ao pastor Everton, que tomou conta da igreja para nós, né? Durante esses últimos dias. Pastor Sidney, que passou por aqui também. Realmente a igreja ficou em boas mãos. E nós agradecemos a Deus por esses pastores. Muito bem, olha, podem ficar assentados. O Salmo de número 100 é uma exortação a adorar a Deus e louvar a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Agora quero que você leia o versículo 4 comigo, todos juntos. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Nesta manhã, eu quero estudar com você sobre o protocolo da adoração. O protocolo da adoração. Querido Deus eterno Pai, nós queremos adorar a Deus em espírito e em verdade, mas muitas vezes não sabemos como. Nos ensine, meu Pai, nesta manhã, a sermos verdadeiros adoradores, que possamos nos esvaziar de nossos conceitos, preconceitos, e abraçar o que a palavra de Deus nos ensina, através deste salmo, inspirado e revelado pelo Espírito Santo de Deus. Fale com cada um de nós, meu Pai. O Templo Batista Maranata sempre foi uma igreja conhecida por causa de seu louvor, da maneira como se expressa. Pai, nós não podemos perder esse espírito de adoração, apesar de todas as lutas e dificuldades pelas quais nossa igreja tem atravessado. Nós não podemos perder esse espírito de adoração. Fale conosco nesta manhã e nos instrua através da palavra. No nome de Jesus, amém, amém. É impossível separar gratidão de adoração e adoração de gratidão. As duas palavrinhas são irmãs siameses. Estão sempre andando juntas. Mas infelizmente, Paulo profetizou em 2 Timóteo 3, versículo 2, que nos últimos dias os homens seriam justamente o quê? Ingratos e profanos, sem afeto natural para com os bons. A igreja, não estou falando da nossa apenas, mas a igreja em geral está sentindo esta ingratidão por parte das pessoas, por parte dos seus membros. As famílias estão sofrendo também pela falta de gratidão do casal, né, dos pais e do cônjuge e principalmente dos filhos. Mas ninguém sente mais a ingratidão dos seres humanos do que o próprio Criador dos seres humanos, que é Deus. Os homens levantaram o punho contra Deus. E nós podemos perceber isso em todas as esferas da sociedade. Porém,
gratidão é um requerimento, é uma exigência para quem deseja realmente entrar na presença de Deus. Versículo 4 diz o quê? Entrai pelas portas dele com gratidão. Agora mesmo, quando eu vi o Fabiano entrando com a esposa, eu senti gratidão. Eu me lembrei há vários anos, quando esse rapaz me ajudava no escritório, né, Idalina? E me ajudou a confeccionar os primeiros boletins da nossa igreja. Então, gratidão é um sentimento que não pode morrer, que não pode acabar, não pode deixar de existir dentro do nosso coração. Nós temos que viver agradecidos, e principalmente entrando pelas portas da casa de Deus. A Bíblia ensina que Deus habita no meio dos louvores, ou seja, no meio do espírito de gratidão. O Salmo 100 nos ensina como entrar e permanecer na presença de Deus. E não é nada difícil. Alguém disse que este salmo, o Salmo 100, é tão rasinho, é tão superficial, que até uma criancinha de 5 anos de idade consegue nadar sobre ele sem se afogar. Mas também ele é tão profundo nos seus princípios e nos seus ensinamentos, que nem os melhores teólogos do mundo conseguem se aprofundar neste salmo. O salmista deixa claro que para se entrar na presença de Deus, precisamos seguir um certo protocolo, chamado protocolo da adoração. E Deus promete, irmãos, nos encontrar em qualquer lugar que seja, em qualquer situação que seja, desde que haja gratidão. Desde que haja gratidão, Deus está presente. Desde que haja gratidão, Deus se revela e Deus se manifesta entre nós. Alguns anos atrás, um pastor chamado Raimundo Edmond solicitou uma visita ao rei da Etiópia. A solicitação foi aceita, mas antes ele teve que passar por um curso que ensinava as regras protocolares de como se entrar e como permanecer na presença de uma realeza. Ele passou por esse curso, ele teve a entrevista com o rei da Etiópia. Depois ele voltou para o seu país e ele fez uma comparação com aquele encontro que ele teve com o rei da Etiópia e o encontro que nós temos com Deus todas as vezes que nos ajoelhamos na presença dele ou que entramos na casa dele. E ele explicou que existe também regras protocolares para os filhos de Deus que querem adorá-lo e que querem louvá-lo. E o interessante é que, enquanto o pastor Raimundo estava ensinando o protocolo da adoração no Salmo 100, comparando o rei da Etiópia com o rei dos reis, ele teve uma parada cardíaca e morreu ali, na presença da sua igreja. Ele literalmente entrou na presença de Deus, enquanto estava falando sobre gratidão e adoração. Irmãos, eu sempre quis saber, eu sempre fiquei curioso, eu sempre quis saber por que a nossa irmã Zailde está sempre sorrindo, mesmo nos momentos mais difíceis da vida dela. Sempre quis saber como que ela conseguiu por tantos anos administrar, liderar o berçário da nossa igreja, sem maiores problemas com as nossas mães, né? Que geralmente são mães zelosas e cuidadosas e preocupadas com as suas crianças. Eu sempre quis entender porque a irmã Zailde, geralmente quando me vê, agradece pelo Templo Batista Maranata, agradece por coisas que eu nem sei se realmente nós fizemos ou fazemos por ela e pela família. Mas no último mês de novembro, eu descobri porque ela é assim. Ela nos ensinou que as pessoas felizes não são felizes, ou melhor dizendo, as pessoas gratas não são felizes porque elas são felizes e depois elas são gratas, mas é porque elas são gratas primeiro para depois elas serem felizes.
que ela nos ensinou é que a gratidão vem antes da nossa paz, vem antes da nossa alegria e vem antes da nossa satisfação. E a partir daquele dia eu disse, eu preciso ser mais grato também, porque não são as pessoas felizes que são gratas, mas são as pessoas gratas que são felizes. Quais são as regras então que precisamos seguir quando adentramos a presença de Deus? Irmão Augusto, eu prometo, eu não estou mudando a liturgia da nossa igreja, mas eu tenho que ser literal nesta manhã. Vamos realmente mostrar o que a Bíblia ensina. Amém, irmãos? Primeiro, olha o que diz o versículo 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Isso significa, levante a sua voz a Deus. Eu sei que o Reginaldo canta baixinho. Eu sei que a minha esposa Raquel canta baixinho. Mas este salmo está dizendo literalmente, não cante baixinho. Solte a sua voz. Não cante baixinho. Não seja tímido quando você está adorando a Deus. Celebrai com júbilo. Eu não sei o que você pensa sobre oração em voz alta ou oração silenciosa. Ambas são importantes. Cânticos em voz alta ou cânticos silenciosos. Mas o salmista literalmente está dizendo, nós precisamos soltar as nossas vozes com alegria, assim como os súditos fazem quando entram na presença de uma realeza. Este ensinamento é uma repetição de outro salmo, Salmo 98, 4. Leiam comigo. Exultai no Senhor toda a terra, exclamai e alegrai-vos de prazer e cantai louvores. É o que a palavra de Deus nos ensina. Ah, mas alguém diz, Deus não é surdo. Nós não precisamos exaltar e levantar nossas vozes, Ele não é surdo. Ele não é surdo, mas nós somos surdos e nós é quem precisamos ouvir a nossa adoração e o nosso louvor a Deus. Nós é quem precisamos ouvir o som de nossa voz quando louvamos a Deus. Meu pastor sempre dizia, nós não somos fanáticos, nós não somos frenéticos e muito menos histéricos. Mas também nós não queremos uma igreja iceberg. Nós não queremos uma igreja congelada, engessada, formal demais, ao ponto que ninguém possa dizer amém, ao ponto que ninguém possa dizer aleluia. Goste ou não goste, a Bíblia ensina, celebrai com júbilo ao Senhor. As emoções fazem parte sim da nossa adoração a Deus. O salmista deixa bem claro que o grito de júbilo é sim para chamar a atenção de Deus. Ele não é surdo, mas com certeza há muitas coisas que podemos fazer para chamar a atenção de Deus. Derramar lágrimas é uma delas. Quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Lágrimas também são forma de expressão. E Deus, Ele enxerga as nossas lágrimas. Ele vê as nossas lágrimas. Nossas lágrimas são importantes. Há muitas coisas que podemos fazer para chamar a atenção de Deus e jubilar com alegria é uma delas. Ele observa que nós não estamos mortos na igreja, amém, irmãos? Nós não estamos frios, nós não estamos indiferentes, mas nós entramos na igreja com o único objetivo de nos aproximarmos de Deus. Isso chama a atenção do nosso Pai. Eu não sou palmeirense, mas eu tenho que confessar um pecado.
Algum tempo atrás eu estava no aeroporto, Guarulhos, São Paulo, e eu vi passando perto de mim aquele ex-jogador do Palmeiras, o Zé Roberto. Ex-jogador também da seleção brasileira, baita jogador de futebol. E ele já estava a uma certa distância quando eu o avistei, e eu não resisti. Eu gritei pelo José Roberto. No meio do aeroporto eu gritei: Zé Roberto, Jesus te ama! E ele a uma certa distância olhou para trás e me agradeceu. Se eu tivesse dito: José Roberto, Jesus te ama, ele nunca teria ouvido. A metade daquele aeroporto não teria ouvido. Mas eu precisei exaltar a minha voz para ser ouvido naquele dia. E quando eu entro na igreja, eu quero ser ouvido também. Os 2 cegos de Jericó chamaram a atenção de Jesus Cristo através dos pulmões. A mulher cananeia só foi atendida por Jesus Cristo porque ela não cessava de gritar após dele. Os 4 animais do Apocalipse clamam dia e noite diante do trono de Deus, sem cessar. Então, meus amados, não há nada de errado com ordem e decência, e com reverência, levantar a nossa voz a Deus. Mas o culto não é um velório. O culto é uma festa de júbilo e de gratidão a Deus. Levante a sua voz a Deus. Em segundo lugar, renda honras e glórias a Deus. O verso 2 diz: servi ao Senhor com alegria. Apesar de que devemos servir a Deus 24 horas por dia, o salmista aqui, ele está falando de situações específicas, de eventos específicos. No nosso caso, pelo menos 3 cultos semanais, nós separamos para esse tipo de louvor e esse tipo de adoração. Então ele diz, quando nós estivermos em situações assim, devemos servir ao Senhor com alegria. Deixar a doença do lado de fora, deixar os problemas financeiros do lado de fora, deixar qualquer sentimento de amargura do lado de fora, porque uma vez aqui dentro, nós só podemos pensar em agradecer a Deus. Nós só podemos pensar em honrar a Deus. Mas por que com alegria? Mesmo que eu não me sinta alegre, porque Deus é digno. Nós não o adoramos por nossa causa, nós o adoramos por causa dele, por causa do que ele é, e principalmente por causa do que ele faz. Por essa razão, Jó conseguiu adorá-lo, mesmo depois de perder os seus 10 filhos, todos os seus bens e a sua saúde. Jó não o adorou por causa de Jó, Jó o adorou por causa dele mesmo. Por essa razão, meus amados, Silas e Paulo cantavam e adoravam a Deus, enquanto estavam sendo chicoteados, açoitados, acorrentados, no cárcere de Filipos. Deus merece honra e glória dos nossos lábios, nos melhores e piores momentos da nossa vida. Assim como Jesus fez no jardim do Getsemane e na cruz do Calvário. Eu não sei como, mas o pastor Haroldo Seidler estava realizando uma conferência evangelística. Faltava ainda 2 ou 3 dias para terminar as conferências, quando ele recebeu a notícia que sua filhinha de 5 anos havia falecido num acidente. Ao invés de interromper as conferências, correr para casa, ele permaneceu nas conferências, terminou as conferências e só depois foi para casa. Ele disse: eu só consegui fazer isso por causa de Deus. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui por nossa causa. Nós estamos aqui por causa de Deus. Amém, irmãos? Olha, se fosse pela nossa causa, nem estaríamos aqui. Teríamos aproveitado esse tempinho fresco,
e ficado na cama. Se fosse por nossa causa, nós estaríamos passeando, viajando, visitando outras pessoas, menos na casa de Deus, mas nós estamos aqui por causa de Deus. Não estamos aqui por causa de nós ou por causa de uns dos outros, mas por causa de Deus. Exatamente o que o salmista ensina: servir ao Senhor com alegria por causa dele, entrai diante dele com canto, porque ele é digno. Quantos estão se preparando para adorar a Deus nos dias de hoje? Levante a sua voz, renda o devido louvor e honra a Deus. Terceiro, aproxime-se de Deus com cânticos. E entrai diante dele com canto, diz o verso 2. Mas que tipo de cântico? Outras versões acrescentam cânticos alegres. Quando eu observo, Zailde, que a igreja está engessada, que a igreja está desanimada, sabe o que eu faço? Vamos cantar um corinho infantil. Vamos cantar um corinho de criança. Alguém aqui já viu criança triste? A criança, quando está louvando a Deus, ela emite o verdadeiro louvor. Amém, irmãos? Então eu chamo a tia Zailde aqui para frente, colocamos as crianças aqui e vamos cantar Sou um Soldadinho de Jesus. Vamos cantar És gozo meu Senhor e minha força é. Vamos cantar corinhos infantis. Por quê? Porque a Bíblia diz cânticos alegres. Cânticos que demonstram alegria. Agora, preste atenção, hein? Nós não cantamos para criarmos alegria, mas sim para demonstrar a alegria que já temos. Por isso eu considero uma grande perda de tempo igrejas que utilizam instrumentos de banda para criar emoção nas pessoas, para criar uma atmosfera de comoção entre as pessoas. Aí eles usam a bateria, eles usam a guitarra elétrica, eles usam todos os meios possíveis para mexer com os sentimentos das pessoas. E mexe. Ora pessoas que adoram aquele barulho, ora pessoas que odeiam aquele barulho. Mas todas são afetadas pelo barulho, de uma forma ou de outra, né? Porém, um coração alegre e grato a Deus não precisa de instrumentos, precisa apenas da voz para adorar a Deus. O que diz Tiago 5,13? Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Mais uma vez, eis a prova. Nós não cantamos para sentir alegria, nós cantamos porque já estamos alegres. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Aí quando entramos aqui é só alegria, amém, irmãos? Consegui vir à casa de Deus. Consegui ultrapassar todos os impedimentos e chegar à casa de Deus. Isso é notório, porque muitos outros não conseguiram. Tiveram lutas e não conseguiram. Há mais de 575 citações sobre a importância da música na Bíblia. E no meio da Bíblia, bem no centro da Bíblia, o livro de Salmos, com 150 salmos inspirados e revelados pelo Espírito Santo de Deus. Não é pouco não, né? Há pessoas que gostam de dizer que a pregação é a hora mais importante do culto. Nada disso. Tudo que acontece em um culto é importante, desde a sua abertura até o seu encerramento. Tudo que ocorre precisa nos aproximar de Deus. Até mesmo e principalmente o que não faz parte da programação. Em certo culto, uma das nossas irmãs estava cantando um hino maravilhoso. Sabe aquele tipo de hino que mexe com as emoções?
E enquanto ela cantava, uma criancinha de 11 anos de idade, aí no meio, com síndrome de Down, começou a cantar com ela também, trocando as palavras, desafinada. O dueto ficou desencontrado, mas irmãos, aquele dueto abençoou a igreja, aquele dueto transformou a igreja. Deus estava presente naquele dueto, amém, irmãos? Verdadeiro louvor, verdadeira adoração. Então vamos deixar bem claro, a música não foi feita para produzir alegria, mas para demonstrar alegria. Então, quantos estão alegres? Amém, amém. Cante, amém, irmãos? Solte a sua voz. A música não consegue criar o que não existe. Então chega de querer usar a música como instrumento de manipulação e de persuasão, que causa alegria em nossas vidas. É uma vida de obediência à palavra de Deus. E o que causa tristeza é uma vida de desobediência a Deus. Simples. Por que Paulo e Silas conseguiram cantar enquanto estavam sendo chicoteados? Por uma simples razão, eles estavam felizes porque estavam obedecendo a Deus. O ide por todo mundo, eles estavam no centro da vontade de Deus. E a obediência que causa paz e alegria no nosso coração. Levante a sua voz, renda louvores a Deus, aproxime-se dele com cânticos. E em quarto lugar, reconheça que o Senhor é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. No hebraico seria isso. Sabei que Jeová é Elohim. Jeová é o nome pessoal de Deus. Elohim, outro nome pessoal de Deus. Sabei que Jeová é Elohim. Aqui, irmãos, é uma pausa que se fazia no Salmo 100. Lembre-se, o Salmo 100 é um hino que era cantado no templo, que era cantado pelos judeus. E este salmo tinha uma pausa, tipo fermata, uma pausa no meio do hino, uma pausa no meio da música. E como a palavra selá, que significa pare e pense nisso, a mesma pausa que um súdito faz quando ele entra na presença de uma realeza. Primeiro ele para, se abaixa, se encurva. Esta é uma pausa. A mesma pausa que o católico faz quando entra na sua igreja. Ele se ajoelha primeiro, ele faz o sinal do Pai Nosso, da cruz. A mesma pausa, meus amados irmãos, que o soldado faz quando ele presta continência para um de seus superiores. E assim precisamos entrar na presença de Deus ou de Jesus Cristo, sabendo que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Hoje de manhã eu disse para minha esposa, pianista, vá para o piano, toque os hinos. Eu gostaria que as pessoas já entrassem na casa de Deus em reverência, amém, irmãos? Já entrassem na casa de Deus pensando em adoração. Havia uma jovem assim em nossa igreja, que se ajoelhava atrás de um desses bancos, toda vez que entrava na igreja. A primeira coisa que ela fazia, ela se ajoelhava e orava. Depois ela se levantava e conversava com as pessoas até o culto iniciar-se. Um rapaz, observando que ela sempre fazia isso, chegou para mim e disse, pastor, aquilo é muito esquisito. Apontando para ela, e era esquisito mesmo. Porque ela era a única que fazia isso. E às vezes, irmãos, quando nós somos os únicos é esquisito, mas não significa que seja errado. Porque muitas vezes o errado é o normal, e o esquisito é o certo. Mas era esquisito chegar na igreja, se ajoelhar, orar antes do início do culto. Salmo 89, 7 diz, Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos.
e para ser reverenciado por todos os que o cercam. Esta pausa é necessária por dois motivos. Primeiro, para mostrar quem é o nosso Deus. E segundo, para mostrar quem nós somos. Ele é o nosso Criador, nós somos suas criaturas. Ele é o nosso pastor, nós somos suas ovelhas. Ele é o nosso comandante, nós somos os seus soldados. Ele é Deus e nós não somos. No saguão do aeroporto, centenas de pessoas estavam passando pela alfândega e tantas outras do lado de fora esperando pelos seus familiares, pelos seus amigos, mas estava demorando demais. De repente, todos eles foram liberados, quase que ao mesmo tempo. Aí uma criancinha à distância, procurando pelo pai, avistou o pai lá no final da fila e começou a gritar: aquele é o meu pai, aquele é o meu pai. E ela não parava de gritar, até que o pai conseguiu passar por todos e alcançar aquela criança e pegá-la no colo. E essa deveria ser a nossa atitude quando entramos na igreja. Aquele é o meu Deus, aquele é o meu Deus, aquele é o nosso Deus. Amém, irmãos? Cada cântico nosso, cada palavra nossa, cada oração nossa deveria revelar o que pensamos de Deus. E nunca sair do culto da mesma forma que entramos. Levante a sua voz a Deus, renda louvores a Deus, aproxime-se dele com cânticos, reconheça que ele é Deus. Em quinto lugar, abra as portas para Deus. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Aqui o salmista, ele faz uma analogia a respeito do templo ou do tabernáculo. As portas ficavam conectadas aos muros, os muros que circuncidavam o templo. Então quem entrava por essas portas já agradecia, porque tiveram a oportunidade de entrar. Então não era fácil entrar, mas uma vez lá dentro a pessoa se sentia muito grata de estar dentro do templo. Mas uma vez dentro do templo, elas podiam também entrar nos átrios do templo. E era ali nos átrios que ela reconhecia quem Deus realmente era e quem elas eram. Isso aconteceu literalmente com o profeta Isaías. Isaías, através de uma visão, ele subiu no templo celestial. Ele entrou pelas portas, mas ele entrou também pelos átrios. E uma vez dentro dos átrios, ele viu a glória de Deus em pessoa. Ele não viu a pessoa de Deus, ele viu a glória de Deus. E naquela hora, ele descobriu quem Deus era e quem Isaías era. Ele disse: ai de mim. Hoje de manhã, se você ver realmente quem Deus é e quem você é, você vai dizer: ai de mim também. Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O que quer dizer lábios impuros? Nós mais falamos de coisas erradas do que de coisas boas. Nós difamamos, criticamos, reclamamos, murmuramos. Isso tudo é impureza de lábios. Infelizmente, muitas pessoas só entram pelas portas. Elas entraram pelas portas hoje de manhã, mas elas não entram pelos átrios. Por isso, nunca são transformadas, nunca são edificadas, nunca são chacoalhadas, nunca são tocadas. Entram e saem das portas, sempre da mesma forma. Nunca tem uma visão exata de Deus, nunca tem uma visão exata de si mesmas. Preste atenção, porque muitas vezes não sentimos a presença de Deus, simplesmente porque não entendemos a diferença entre louvor e adoração. Louvor é um veículo através do qual
nós nos aproximamos de Deus. Mas a adoração já é o que nós fazemos quando chegamos lá. A adoração é o que nós fazemos quando chegamos na presença de Deus. Deus é onipresente, mas Ele só revela a sua presença através da verdadeira adoração. Alguém assim explicou: louvor é quando nós apertamos a campainha e deixamos Deus saber que estamos à porta. Aí Ele abre a porta e nos deixa entrar. Só assim começa a verdadeira adoração. Minha esposa perguntou: mas qual é a diferença entre louvor e adoração? E eu disse: pense em Abraão. Quando Deus disse: dá-me o teu filho, o teu único filho. Abraão obedeceu. Abraão acordou pela manhã. Abraão foi ao local de adoração, porque qualquer local não serve. Tem que ser o local que Deus escolheu. Amém, irmãos? Deus escolheu a igreja, irmãos. O local de adoração é a igreja. Abraão, então, construiu um altar. Isso é louvor. Separou toda a lenha para o sacrifício. Louvor. Mas ele só adorou a Deus quando ele desceu o cutelo para imolar o sacrifício. Ele não parou no louvor. Ele foi até o fim com a adoração. A adoração, então, irmãos, é obediência. É fazer a vontade de Deus. Levante a sua voz a Deus. Renda louvores a Deus. Aproxime-se dele com cânticos. Reconheça que ele é Deus. Abra as portas para Deus. E em sexto lugar, agradeça a Deus. Apesar de aparecer, a palavra gratidão aparecer só no versículo 4, o tema principal do Salmo é gratidão. Significa ação de graças com o uso das mãos. A palavra original hebraica é a palavra todá, e essa palavra literalmente significa uma extensão natural dos nossos braços. Uma extensão natural das nossas mãos. Então tudo indica que neste momento do Salmo, enquanto eles estavam cantando, os cantores paravam e erguiam suas duas mãos para o céu. Erguiam seus dois braços em direção a Deus para confessar a glória de Deus. Agora, nós, batistas tradicionais, para fugirmos do sensacionalismo, do sensualismo e do neopentecostalismo, nós evitamos fazer o uso do corpo durante a adoração. Mas nada nos impede de fazermos isso quando estamos sozinhos. Não queira você saber o que eu apronto quando estou sozinho. Amém, irmãos? Como que eu me expresso para Deus quando eu estou sozinho? O uso das mãos, por exemplo, podemos fazer em público, sem querer chamar a atenção para nós, de forma discreta e reverente, mas podemos sim levantar nossas mãos a Deus. Veja o que Paulo disse para o pastor Timóteo: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então nós interpretamos a Bíblia literalmente. Não podemos fugir deste versículo, só porque temos medo do ridículo. Eu sei que há irmãos que não se sentem confortáveis levantando as mãos. Não levantem, mas não critiquem os que levantam. Porque levantar as mãos para o céu sempre foi uma prática do povo de Deus, tanto no Velho como também no Novo Testamento. Mas precisam ser mãos santas, sem ira e sem contendas.
Hoje em dia nós trocamos a gratidão pela murmuração, a gratidão pela reclamação. Olha, o povo de Deus reclama demais e agradece de menos. Levante a sua voz a Deus, renda louvores a Deus, aproxime-se dele com cânticos, reconheça que ele é Deus, abra as portas para ele e o agradeça. E por último, bendizei o nome de Deus, louvai-o e bendizei o seu nome. Sabe o que significa bendizer? Ajoelhar-se. Ajoelhar-se. Então, levantar as mãos e ajoelhar são duas atitudes dos verdadeiros adoradores. O chão é o nosso lugar, o céu é o lugar de Deus. Mas por que se ajoelhar? Verso 5 responde: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. O leproso se ajoelhou perante ele. Um pai aflito se ajoelhou perante ele. Um jovem rico se ajoelhou perante ele. O rei Salomão se ajoelhou e ainda levantou as mãos perante ele. Estevão, enquanto estava morrendo, se ajoelhou perante ele. Até Jesus Cristo se ajoelhou perante o Pai. E um dia todos os homens, bons e maus, maus e bons, terão que se ajoelhar perante Jesus Cristo também, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém, irmãos? Eu não quero esperar por esse dia, eu quero me ajoelhar perante Deus nos dias de hoje. Não preciso esperar por este dia. Levante a sua voz a Deus, renda louvores a Deus, aproxime-se dele com cânticos, reconheça que ele é Deus, abra as portas para ele, agradeça-o e bendizei o seu nome. Foi exatamente o que Maria, irmã de Lázaro, fez quando Jesus passou pela cidade dela. A Bíblia diz que ela derramou um vaso de óleo caríssimo, valia cerca de 55 mil reais nos dias de hoje. Aquele vaso estava sendo guardado para o dia do seu casamento. Ela não quis nem saber. Investiu tudo na cabeça e nos pés de Jesus. Ungiu Jesus Cristo com aquele óleo de grande valor. Não se deixe enganar. A igreja não precisa seguir os rituais da lei de Moisés, mas ela precisa seguir o protocolo da verdadeira adoração. Deus não aceita a nossa adoração de qualquer jeito, não. Eu termino citando as palavras de Jesus. Vamos nos colocar em pé e vamos citá-las juntos? Jesus disse em João 4:23. Vamos ler? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Pai, que o Senhor possa encontrá-los aqui no nosso meio, nesta manhã.